Então, gente, a aula de hoje vai ser de desenvolvimento da atividade industrial no mundo, né? Na aula passada a gente viu o desenvolvimento da atividade industrial no Brasil, e aí a gente vai continuar com esse tema. O certo seria a gente ver essa aula antes da industrialização no Brasil. Mas como são os termos bem repetidos, eu preferi dar importância para a industrialização do Brasil, uma aula só, do jeito que vocês aprenderam, de mais historinha mesmo. E agora é só algumas coisas de geografia mesmo, uns conceitos mesmo, que vocês precisam ter. Então, o primeiro conceito que você precisa ter na sua cabeça é o que é indústria. Então, se alguém chega para você e perguntar, mas o que é indústria? Você falar que a indústria é a atividade econômica que transforma a matéria-prima em bens ou produtos que satisfazem necessidades ou desejos dos seres humanos. Ou seja, a indústria vai ser o processo de transformar a matéria-prima em produto, certo? A atividade industrial é extremamente dinâmica, envolvendo não somente a produção e circulação de bens materiais, como também a capacidade de gerar empregos. Como assim? A atividade industrial, ela é uma das grandes coisas que fazem as pessoas terem emprego hoje em dia e fazem elas se sustentarem, né? Se a indústria parar de existir, for tudo robô daqui a 20 anos, muita gente vai perder emprego e vai passar fome. Então, hoje em dia, é uma atividade que demanda, precisa de gente para trabalhar, que geralmente, principalmente em pequenas cidades, gera muito emprego. E aí, eu coloquei para vocês isso na aula passada, né? Acho que vocês lembram. Que artesanato é quando é uma pessoa qualificada que sabe o processo inteiro de como produzir um bem. Manufatura é quando você tem uma divisão do trabalho, porém todo mundo sabe o que fazer. E a indústria é quando você tem a divisão do trabalho, você só aprende a fazer o seu trabalho, né? Você não faz trabalho de nenhum outro trabalho. Se você coloca pneu no carro, você vai colocar pneu no carro até você morrer. Então, essa aula é para vocês aprenderem exatamente isso, os tipos de indústria. É, as indústrias, elas são divididas em tipo assim, indústria base, então é a base para o resto, para as outras indústrias, literalmente, que geralmente é a indústria extrativa, indústria base, ou indústria pesada também, porque é uma indústria que vai mexer com muito material pesado mesmo, mineração, corte de árvore, se envolver máquina vai ser indústria, né? Se envolver vai ser extração, né? Extrativismo. Então aqui, o tipo de indústria vai ser a extrativa, de bens de produção, de bens intermediários e de bens de consumo duráveis e não duráveis. Então, a indústria extrativa vai ser a indústria que vai extrair a matéria-prima. Indústria de bens de produção vai ser a indústria que vai pegar a matéria-prima e vai trabalhar aquela matéria-prima. Então, por exemplo, vai pegar o ferro e vai transformar em aço, a indústria de bens de produção. De bens intermediários, é uma indústria que vai fazer uma peça, por exemplo, mas ainda não é o produto final. Então, por exemplo, é uma indústria que vai fazer motor, uma indústria que vai fazer pneu de carro. E aí, de bens de consumo duráveis, pode ser o próprio carro, uma indústria de carro, uma indústria automotiva, automobilística. E não duráveis é alimento, né? Coisas são perecíveis. Então, o primeiro tipo de indústria é a indústria extrativa. Vai ser o ramo industrial responsável por extrair os recursos naturais para utilizar no processo industrial. Então, aqui, a gente tem que abrir uma discussão que indústria extrativa e extrativismo não é a mesma coisa. Então, comigo vocês ainda não aprenderam, mas eu imagino que vocês já devam ter ouvido falar disso ao longo da vida, de primeiro setor, segundo setor, terceiro setor e quarto setor de trabalho. O que que é isso? Isso é referente a como que é o nome daquilo? CID? Não, de uma DIT, uma Divisão Internacional do Trabalho. O primeiro setor, na DIT atual de hoje em dia, ele vai envolver o extrativismo, principalmente. Vai ser extrativismo e agricultura, se eu não me engano. Mas qual que é a diferença da indústria extrativa para o extrativismo? O extrativismo você vai fazer com trabalho manual, humano, você vai lá e vai extrair alguma coisa da natureza. Então, por exemplo, o humano vai subir em cima da árvore e vai cortar o palmito. O humano vai chegar no rio e vai pegar esqueci o nome daquilo, a peneira, e vai peneirar o ouro. Então, você está extraindo da natureza, porém você está extraindo da natureza com suas próprias forças, com o auxílio de alguns objetos, não com uma indústria inteira. A indústria extrativa, por outro lado,
ela usa máquina, ela usa muita coisa. Olha isso aqui, isso é uma mineração. Esse solo aqui, ele nunca mais vai ser recuperado. Ele vai descer para sempre destruído. Depois de muito, muito, muito tempo, você vai ter vida sobre esse solo. E pode ser que nunca tenha vida sobre esse solo. Extração de petróleo também é indústria extrativa, né? Então, chegar lá no pré-sal, Petrobras, todo o trabalho que ela faz no Brasil. Extração vegetal também é extração extrativa, então você tem o exemplo de carvão mineral. É, Então, tenho sempre isso em mente. A diferença de indústria extrativa e extrativismo é o maquinário, sempre. A diferença de artesanato e indústria é o maquinário. Então, o maquinário vai ser uma coisa que vai influenciar muito na indústria, tá? Então, a gente sai da indústria extrativa, a nossa matéria-prima é coletada, e a gente vem aqui para a indústria de bens de produção, que é a indústria pesada. A indústria pesada é aquela que vai ser responsável por transformar a matéria-prima bruta em matéria-prima processada. Então, a gente vai transformar o ferro em aço, a gente vai transformar lenha em madeira, sei lá, essas coisas. É a indústria que oferece a base para outros ramos industriais. Então, sem a indústria de bens de produção, nada existe. Na Segunda Guerra Mundial, o Getúlio Vargas fez um acordo com os Estados Unidos para entrar no lado deles e pediu como oferta uma indústria pesada e uma indústria metalúrgica. Por quê? Porque sem indústria pesada, sem indústria de bens de produção, indústria extrativa, eita, você não tem você não tem uma base para oferecer para outras indústrias. Então é necessário que você pegue a matéria-prima e processe ela primeiro antes de você poder usar ela propriamente dita. Então, por exemplo, quando o Brasil estava se industrializando lá com aquelas guerras que a gente aprendeu na aula passada, se Getúlio Vargas não tivesse pedido uma indústria metalúrgica para os Estados Unidos, uma siderúrgica também, a gente estaria, mano, ferrado até hoje. A gente não ia ter de onde começar, sabe? A gente teve, ele pediu aquilo para ter um marco zero ali. Foi o marco zero industrial, foi quando os Estados Unidos veio para cá e ajudou a gente com as indústrias, com a indústria pesada e indústria extrativa. Depois da indústria pesada, o nosso material, nossa matéria-prima refinada, ela vem para a indústria de bens intermediários, que é o ramo industrial que vai receber matéria-prima processada e transformar em coisas úteis à indústria de bens de consumo. Então, por exemplo, peças, panela. Por exemplo, uma indústria de fazer doce de leite. Ela vai ser uma indústria que vai necessitar do doce de leite, do doce não, do leite, do açúcar e da panela, dos caldeirões para fazer o doce de leite. Então, a indústria de bens intermediários é a indústria que vai ser responsável por produzir isso, por pegar a matéria-prima processada, transformar em uma peça para montar um produto final. A indústria de bens duráveis vai ser o produto final, propriamente dito. Então, a gente tem, por exemplo, aqui um carro sendo montado. E, por último, a indústria de bens não duráveis ou bens perecíveis. Então, por exemplo, roupa é considerado bens não duráveis, tá? Então, tome cuidado com esse termo. Por mais que não seja perecível. Os perecíveis aqui é mais para referir que estamos falando de comida. E essa apresentação acabou. Vamos para uma segunda. Tá bom, gente. Então, a segunda metade da aula é uma coisa bem simples, que é distribuição industrial. Então, o que que vai determinar o lugar que uma indústria vai se instalar? Eu vou tentar explicar isso para vocês agora. Então, a gente tem aqui a distribuição industrial no mundo, né? Reparem que geralmente ela está próxima ao quê? Ao mar ou a rios. Sempre assim. Por quê? Porque a produção precisa escoar, né? A produção tem que abastecer o mercado interno do país e tem que exportar para fora. Então, reparem, onde que é a grande área industrial no Brasil? São Paulo. Por que São Paulo? Por causa do café. A gente já conversou sobre isso, sobre o Vale do Paraíba, o ciclo do café, o investimento que os grandes cafeicultores fizeram no Brasil. Então, tudo isso é responsável por São Paulo ser um polo industrial brasileiro. Então, existem basicamente cinco fatores, são cinco? Não, são seis. Fatores que vão influenciar na localização industrial. O capital, energia, mão de obra, disponibilidade de mão de obra,
matéria-prima, mercado consumidor e os meios de transporte, sendo que o mercado consumidor depende da indústria. Tudo isso depende da indústria, tá? Então, qual que é o raciocínio que você tem que fazer para essa questão de localização industrial? É o seguinte: vamos supor que eu tenho uma indústria pesada, uma indústria que transforma matéria-prima bruta em matéria-prima processada. A indústria pesada não é boa, não é bom que ela fique longe da indústria extrativa, da indústria extrativa. Por quê? Porque quanto menor o transporte, menos você vai gastar dinheiro. Então, quais que são os fatores que vão influenciar na localização industrial da indústria pesada? Vai ser o meio de transporte, né? O meio de transporte vai ser entre as duas indústrias, né? Matéria-prima. Então, se você estiver perto da matéria-prima bruta, é mais fácil você transformar em matéria-prima processada. A energia vai ter que ter, porque se você vai transformar, por exemplo, o ferro em aço, isso precisa de muita energia, até você aquecer o ferro e transformar em aço. O aço é uma criação humana. Então, o aço, a gente inventou o aço. Então, para a gente fazer transformar o ferro em aço é uma coisa industrial muito louca. Vai precisar de muita energia. Então, vamos lá. O capital, ele vai ser basicamente o dinheiro que você vai investir para desempenhar uma atividade industrial. E como que o capital vai influenciar? Vamos supor que você quer instalar uma indústria em São Paulo. Só que você chega em São Paulo, o metro quadrado para instalar uma indústria, além dos impostos, é muito alto. Daí chega, mano, um município de Maranhão e fala: Ô, vem pra cá, que eu te deixo isento de imposto por 15 anos e o metro quadrado aqui é bem mais barato. Então, você pode ir para lá por causa de capital, certo? Energia vai ser no caso de indústrias pesadas, principalmente, a indústrias que transformam matéria-prima, e elas vão precisar estar perto da energia exatamente por causa disso. Então, perto de hidrelétrica, perto de usina de cana-de-açúcar, você vai ter energia, sendo o fator que vai influenciar a localização industrial. Mão de obra eu nem preciso falar, né? Porque existem dois tipos de mão de obra hoje em dia, mão de obra barata e mão de obra especializada. Mão de obra barata para geralmente hidrelétrica, usina de cana-de-açúcar, esse tipo de indústria, tá? E mão de obra especializada, então seria o caso de, sei lá, tecnopolos, que é quando uma indústria faz uma associação com a universidade pública aqui no Brasil. Então, por exemplo, a Unicamp é um tecnopolo. A Unicamp tem uma parceria privada para os alunos da Unicamp serem empregados nessas empresas que estão ali contratando, né? Então, a empresa precisa de mão de obra especializada para fazer alguns serviços e ela tem muita mão de obra especializada ali pertinho dela. Matéria-prima eu já expliquei, mercado consumidor vai ser no caso de indústrias de bens não duráveis, né? Então, a indústria que faz o leite tem que estar perto do mercado, certo? A indústria que faz o leite não pode deixar o leite ser transportado por ferrovia para chegar lá. Não. A indústria de leite, indústria de laranja, essas coisas, é tudo local. Percebam que refrigerante é local, que suco é local. Tem suco que só tem em uma cidade e não tem em outra cidade. Então percebam que isso é por causa do mercado consumidor. Você tem que abranger um certo mercado consumidor. Você não quer fazer suco estando em São Paulo para vender pro Pará. Você pode, mas não é a sua intenção. E o meio de transporte já expliquei, né? Então, meio de transporte é uma coisa que vai encarecer muito o nosso produto. Então a gente tem que ficar ligado nessa coisa de meio de transporte. Isso muda no caso da fabricação? Como assim? Por exemplo, a gente tem uma. Vou dar um exemplo: a cervejaria Petrópolis. Petrópolis, Rio Uhum, de Janeiro. Mas o produto dela sim. é comercializado em algumas áreas aqui. Então, se torna Então, nacional ou se torna um monopólio, sei lá? então, monopólio, eu vou explicar para vocês que é monopólio numa aula específica de economia, mas monopólio só vai acontecer quando uma indústria tiver o controle de todo o mercado consumidor de um produto. Geralmente monopólio é difícil, oligopólio também. Geralmente é para falir as indústrias menores, não deixar as indústrias maiores saírem de foco. No Brasil é proibido, tá? Proibido por lei. Se você for pego fazendo monopólio, você é preso. É, No caso de uma cerveja, é legal, uma cerveja, principalmente pela cultura da cerveja, né? Então, por exemplo, eu gosto muito da Colorado. A Colorado Ribeirão Lager, que é uma cerveja de laranja, é uma cerveja clara de laranja, ela é uma cerveja produzida em Ribeirão. Porém, ela é uma cerveja que chega em São Paulo. Nesse caso, uma cerveja seria bom.
você distribuir seu produto ao redor do Brasil, porque é uma novidade, né? Então, por exemplo, a primeira vez que eu vi a Ribeirão Lager, uma cerveja de Ribeirão Preto, para mim era uma novidade. Nunca fui para Ribeirão Preto. E também essa coisa de estar próximo do mercado consumidor depende do quão perecível é seu produto. Então, um refrigerante é uma coisa que está cheia de conservante, é cheio de coisas que vão impedir seu produto de estragar. Agora pensa em um iogurte, já é um tempo de conservação menor. Pensa em um pão, bisnaguinha. Não tem como você produzir uma bisnaguinha e mandar para o outro lado do país. Porque até chegar ao outro lado do país, a bisnaguinha tá dura. E ninguém vai comprar uma bisnaguinha velha. Então, esse tipo de coisa tem que ser pensado, entendeu? Mas uma cervejaria, por exemplo, a Petrópolis, que você deu exemplo, o It, que é o refrigerante, é mais suave você mandar para outros mercados, porque, por exemplo, o refrigerante não vai perder suas propriedades até você abrir ele, ou até ele vencer. E ele vai demorar para vencer. E uma cerveja também. Geralmente a cerveja é um produto que demora um pouquinho para vencer. Também tem uma condições adequadas de armazenamento, né? Então, agora eu vou falar para vocês sobre desconcentração industrial ou involução industrial. O que que é a desconcentração industrial? Quando São Paulo começou a investir muito dinheiro em indústria, as indústrias vieram para cá. Era novidade, todo mundo queria estabelecer sua indústria aqui. Porém, depois, hoje em dia, o metro quadrado de São Paulo foi ficando cada vez mais caro e isso foi atrapalhando na indústria. É, Daí começou algo chamado de guerra fiscal, basicamente entre municípios e entre estados, entre governos e estaduais também. O que é guerra fiscal? Todo mundo queria que tivesse uma indústria na sua cidade, porque a indústria alavanca a economia da cidade, né? Então, o que começou a acontecer? Governos nordestinos e de outras regiões, mas principalmente nordestinos, começaram a oferecer para a indústria 15 anos sem pagar imposto, 20 anos sem pagar imposto. Começaram a oferecer para a indústria acordos para que a indústria tire sua sede de São Paulo, desses lugares mais centralizados, e vá para lá. Então, o que começou a acontecer? A industrialização em São Paulo começou a frear e indústrias começaram a sair de São Paulo, por questão financeira, porque é mais barato você estabelecer sua indústria em outro lugar. Então, o que isso aconteceu? As cidades grandes, por exemplo, São Paulo, começaram a perder um pouco de suas indústrias, que por sua vez começaram a ir para cidades médias. Então, por exemplo, começou a sair de São Paulo as indústrias e começou a ir para Santos, começou a ir para Jaú, começou a ir para Jundiaí, começou a ir para Guarulhos, Osasco, enfim, cidades ao redor de São Paulo que foram se industrializando. Começaram a ir para Ribeirão Preto, cidades longe de São Paulo, cidades médias que já estão se tornando cidades grandes de tanta indústria nova que chegou lá, de tanto que aquilo avançou. Então, com isso, a partir de 1970, aqui no Brasil, a gente tem um crescimento populacional de cidade de São Paulo, das grandes, um pouco menor, dá uma freada no crescimento populacional dessas cidades. E, em comparação, as cidades médias, elas têm o seu crescimento populacional e crescimento industrial muito mais avançado. Então, se você for, sei lá, em Jaú, se for em Jaú há 5 anos, se for em Jaú agora, Jaú tá bem maior. Jaú era uma coisinha assim, Jaú tá dando uma volta já. Jaú tá cada vez maior. E isso é por causa disso, porque as populações das cidades médias estão aumentando em decorrência desse fator de desconcentração industrial. É, Então aqui eu coloquei as causas, né, que eu falei para vocês já. E o que eu estava explicando para vocês, a guerra fiscal, que é uma guerra tributária entre os estados para atrair indústrias para o seu estado e para suas cidades, né? Então, quem vai fazer muito isso? Os estados mais habitados, o Nordeste vai fazer muito isso. Por que o Nordeste vai fazer muito isso? Porque muitos nordestinos migraram para cá procurando oportunidade no início do século XX. E agora no final do século XX, no início do século XXI, que as pessoas que elas vêm para São Paulo, acham difícil, é muito difícil achar um emprego, e elas começam a querer voltar para casa deles, começa a ter uma certa migração de retorno. Essa guerra fiscal, as indústrias saindo e indo para a cidade delas, por exemplo, a cidade que elas deixaram, a cidade começa a crescer, começa a ter emprego,
e ela vê um cenário que ela pode voltar para casa. Então, diferente de antigamente, que a migração para São Paulo era muito maior, hoje em dia as pessoas estão imigrando de São Paulo, as pessoas estão saindo de São Paulo para procurar mais oportunidade. E isso é uma das outras coisas que está fazendo o crescimento populacional do Brasil ser um pouco mais afastado de São Paulo. Tipo, São Paulo não é mais o foco hoje em dia. O foco está mudando para outras regiões. E aí, era isso que eu ia explicar agora, né? A migração de retorno. Então, aqui eu coloquei para vocês que nos anos 70 quase 50% dos 10 milhões de pessoas que se mudaram para cidades grandes foram para São Paulo e Rio de Janeiro. Principalmente saindo do Nordeste. Fugindo de seca, fugindo de falta de oportunidade, porque o Nordeste ainda era muito agrário. E aí, quando começou a industrializar, nos anos 90 mais 5 milhões de brasileiros trocaram de cidade, mas apenas 6% foram para grandes capitais. Ou seja, olha como espalhou. Muita gente começou a se espalhar pelo Brasil. E para falar para vocês hoje era isso.